Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade nos nossos elementos de circuito, com talvez o penúltimo elemento importante de circuito, que são os receptores, tá certo? Vamos lá. Como que a gente deve encarar os receptores? Tá? Basicamente, um receptor ele é o inverso, né? A função de um receptor ela é o inverso da função de um gerador, né? Que a gente viu nas últimas duas aulas. Então, a função de um receptor é receber energia elétrica e transformar ela em um outro tipo de energia, né, para usos diversos, né, que não seja energia térmica. Né? Por que não ser energia térmica? Né? Porque se você pegar energia elétrica e transformar em energia térmica, você seria um resistor. Então, qualquer função... Um exemplo simples é o exemplo do motor elétrico. Né? O exemplo do motor elétrico, ele recebe a energia elétrica da sua tomada, né? Ou da sua pilha, e transforma ela em energia mecânica, né, para rotacionar, né, uma batedeira, assim, por exemplo. Né, rotacionar e utilizar para sua função, né, final. Então, a batedeira seria um bom exemplo de receptor. Né? Ela transforma a energia elétrica da tomada em energia mecânica para bater os ingredientes. Né? Então, a carinha final de um receptor, ela funciona basicamente dessa forma, dessa figurinha aqui embaixo, tá certo? Então, entra energia elétrica, ó, né? Entrada de energia elétrica, saída de uma energia útil diferente, né? que não seja térmica, tá? Então pode ser energia mecânica, química, luminosa, talvez, né? Mas aí já é mais que talvez, né, a questão do resistor e da lâmpada incandescente ser um resistor, né? Porque ela usa energia térmica para emitir luz. Mas energia mecânica, química, entre outros, né, sonora, entraria aqui nessa energia útil. E a energia dissipada, assim como acontece no gerador real, né, na vida real você não consegue transformar 100%, né, não consegue ser 100% eficaz. Né? Então, parte da energia que entra ela é perdida em forma de fato, assim como acontecia no gerador real, em forma de calor. Né? Então, no receptor isso também acontece. Então, a gente vai atribuir a ele uma eficiência, né, no fim, né, um rendimento. A gente vai ver mais lá na frente. Então, tá aqui mais ou menos a carinha do nosso receptor. Tá? E assim como o gerador real, né, tem uma porção de paralelos entre como funciona um receptor e um gerador real. Né? Pensem um como o inverso do outro. Né? Um serve para gerar energia elétrica, o outro serve para consumir energia elétrica. Então, no receptor, o primeiro elemento importante é o que a gente chama de força contra-eletromotriz. E ela é um paralelo da força eletromotriz. Né? A força eletromotriz era, né, a fonte de energia elétrica do sistema. Aqui não. Aqui ela é onde o receptor recebe energia elétrica e transforma em algum tipo de energia. Ela é representada aqui pela nossa letra E', tá? Então, o E sem a linha é a força eletromotriz do gerador, o E' é o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Né? O nome já diz um pouco o que ela quer dizer, né? É a utilização dela em outras aplicações da transformação em outros tipos de energia. E o segundo elemento importante, assim como no gerador real, é a resistência interna do receptor. Né? Então, o que acontece é que a resistência interna ela vai representar, dentro desse sistema, né, as nossas perdas de energia, né, a energia dissipada, né, a potência dissipada do sistema. E ela é representada aqui por uma resistênciazinha que a gente vai chamar de R'. Funciona exatamente igual o Rzinho do gerador real, tá? Então tá aqui a nossa cara do nosso receptor. Então, ele tem aqui os dois polos, né? O polo, a gente chamou aqui de A e B, onde a gente vai conectar o fornecimento de energia elétrica, né? Sozinho esse cara aqui não faz nada, né? Ele está desligado. Na hora que eu conecto nos polos dele as fontes de energia elétrica e começa a entrar energia, corrente ali, energia elétrica, e ele começa a funcionar nesse caso. Né? A diferente potencial nos polos é o que a gente vai chamar de U. Né? Nesse caso eu botei aqui o AB só porque os polos são A e B. E aqui estão nossos dois elementos importantes, né? A força contra-eletromotriz e aqui a resistência interna do receptor. Então, essa aqui representa a função dele, né? Para que ele está, a sua finalidade. Né?
e esse aqui representa as perdas de energia, né? O desperdício de energia. A cara do diagrama, né, ele parece muito o diagrama de um gerador real, né? Mas não confundir, né? A principal diferença é que esse elemento aqui, que no gerador era da onde surgia, né, a energia elétrica do sistema, ele na verdade consome, né? Ele é um consumidor de energia elétrica. Então, por essa propriedade, né, ele é justamente o inverso do gerador real. Então, o polo positivo, né, de um receptor, ele recebe corrente elétrica, ele não emite corrente elétrica. E o polo negativo de um receptor, ele emite, ele expulsa a corrente elétrica. Vocês lembram que nos geradores, né, por mais que o símbolo seja parecido, não confundir, tá? Nos geradores, a corrente elétrica sai do polo positivo e acaba no polo negativo. No receptor é exatamente o contrário. Como ele recebe e consome energia elétrica, na verdade, a energia elétrica, a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo, que é exatamente o que está acontecendo nessa figura. Então, imagina o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a corrente estaria entrando por aqui, saindo por aqui. Na hora que ela passa pela resistência interna, né, tem uma emissãozinha de calor, que é o efeito Joule, que a gente viu em algumas aulas atrás, e aí é o que representa a nossa potência dissipada, tá? Então, assim como a gente fez para o gerador real, né, a gente pode atribuir, né, relacionar as nossas DDPs e as nossas potências através daquela equação do Pio, né? Então, né, por conservação de energia, a gente consegue utilizar essas equações do Pio e achar o que a gente chama de equação característica. Se vocês lembrarem na aula de geradores reais, foi exatamente o que a gente fez, né? Energia que entra é igual à energia que sai, né? Então, a energia elétrica que entra é igual à energia útil que sai mais energia dissipada. E dali saía a nossa equação característica. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui no receptor, tá? Então, vamos primeiro definir a nossa potência útil, né? Quem que é a potência útil? É a corrente do sistema, mas nesse caso aqui, né, a DDP, a perda de potencial, a queda de potencial útil, é o que a gente chama de força contra-eletromotriz. Então, lembrem, lá atrás, no gerador real, né, a potência total era definida pelo I vezes o E. Né? Por quê? Porque a maior potência do sistema, né, a potência total do sistema, ela era gerada pelo gerador real, na força eletromotriz, e aí você tinha a perda na resistência interna, e aí a potência útil nos terminais era a energia total gerada na eletromotriz menos a energia perdida na resistência interna. Aqui, não, o E', né, por isso não confundir o E' com o E. O E', ele representa a potência útil, ele representa a finalidade do receptor, não o total do sistema, tá certo? O total do sistema é representado pela diferença de potencial nos polos, tá? A diferença de potencial nos polos. Então, a potência útil é o I vezes o E', tá? Então, está definido aqui. A potência total, ela é, né, a potência que eu entrego para esse sistema. Esse sistema não é um sistema gerador, é um sistema que consome, consumidor. Então, a potência total é o I vezes o U. Né? Isso aqui é semelhante ao que acontece no resistor, tá? É a mesma coisa. O I vezes o U. E a potência dissipada, aí, parecido com o que acontece no gerador real, né? Ela é representada pelo Rzinho, né? Rzinho', vezes o I ao quadrado. Né? Vocês lembram que a gente chegava nessa fórmula aqui, na aula do efeito Joule. Vocês não lembram? Só acessar lá no vídeo. A gente fez a substituição da fórmula do Pio e colocava, né, substituía pela primeira lei de Ohms, chegava nessa equaçãozinha aqui, né, que aí já sai com a relação da potência com o I com o Rzinho, né, com a resistência. Então, essa aqui é a nossa potência dissipada. Então, a gente agora, né, colocando na equação de conservação de energia, que a gente comentou agora há pouco, né, a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Substituindo aqui os elementos, potência total era o I vezes o U, potência útil era o I vezes o E', né, mais aí a potência dissipada, que é o I ao quadrado, vezes o R'. Né. Tem em todos os elementos, eu posso, né, fazer uma eliminação. Então, tiro um I daqui, tiro um I daqui,
Aqui tem dois i's, né? É i ao quadrado. Então eu tiro um i daqui, chego aqui na minha equação característica de um receptor. Então, U é igual ao E' mais o I vezes o R'. Sendo o E' a força contra a eletromotriz, sendo o R' a resistência interna do receptor, né, do seu motor elétrico, né, da sua batedeira, sendo o U a diferença de potencial, né, entre os dois terminais do receptor e a corrente elétrica. Então, acho que, né, como tem muito paralelo com o gerador real, é bom que a gente entenda para não confundir uma coisa com a outra. Tá? É importante não confundir as equações características dos dois elementos, do gerador real e do receptor. Né? Então, a razão que eles são diferentes é que um gera energia e o outro consome energia. Né? Então, à esquerda aqui tem a nossa equação característica do receptor, que é a que a gente viu hoje. Né? Então, você tem a diferença de potencial dos terminais, a força contra a eletromotriz, que representa a finalidade, né, do receptor, e a resistência interna. Na direita aqui, né, você tem a equação característica do gerador real. Então, está aqui a diferença de potencial nos terminais, a força eletromotriz, e aqui você tem a resistência interna vezes a corrente. Por que deu diferente aqui? Né? Porque no gerador, né, real, o E, a força eletromotriz, representa, né, a energia total do elétrica do sistema, a potência total. Enquanto, né, a finalidade do gerador é gerar tensão nos terminais. A finalidade do receptor é receber tensões nos terminais e transformar em algum outro tipo de energia. Por isso que dá diferente. Então aqui dá U igual ao E menos o Rzinho I. Aqui dá U igual ao E' mais o R' vezes o I. Então o receptor é o mais e o gerador é o menos. Tá? Isso aqui faz a curva característica, que é né, na hora que a gente coloca no gráfico, né, a equação característica do receptor, fica com outra cara. Né? É uma reta crescente. Né? E aí ela cresce indefinidamente, né, à medida que eu aumento a corrente. Então tá aqui. Essa é a curva gerada por essa equação aqui. Então, à medida que eu aumento a corrente, à medida que aumenta a tensão, eu aumento a corrente. À medida que eu aumento a corrente, eu aumento a tensão. Sendo que a tangente desse gráfico aqui, né, a tangente desse ângulo aqui, ela é igual, né, numericamente igual à resistência interna desse gerador. Né? Imagine isso aqui como uma equação da reta. Né? Então, é uma equação da reta, né, onde o U representa o nosso eixo Y, o I representa o nosso eixo X, e aí, né, a equação da reta ela é igual, né, o Y é igual a x mais B, né? Sendo A e B constantes. Né? O B é a constante que representa o ponto de intersecção, né, no eixo Y. Então, quem que é o B na nossa equação característica aqui? O E', então tá aqui, ó, onde a curva cruza o eixo Y, ela cruza em E'. E o A ele representa a tangente do ângulo da reta, né? Com o eixo das abscissas. Né? Então tá aqui. Ó. O ângulo formado entre o horizontal e a curva. Então é o ângulo θ aqui, a tangente desse ângulo é igual à nossa resistência interna. Vocês lembram que no gerador real a curva era descendente. Né? Ela fazia assim. Onde ele cruzava no eixo Y na força eletromotriz, né? Era parecido nesse sentido. E onde ele cruzava no eixo X, né? Essa aqui não cruza no eixo X. Né? Onde ela cruzava no eixo X era o ponto de curto-circuito. Né? Então, nesse caso, não tem. E aí, por fim, né, para a gente terminar esse assunto, assim como o gerador real, o receptor também tem a gente pode também atribuir ao receptor um rendimento. E o rendimento, assim como no gerador real, é a potência útil dividido pela potência total. Quanto menor for a potência dissipada, mais próximo ele fica de 100%, né? De 1. Então, se eu substituir pelas equações do Pio, né? Vai ter o I vezes a força contra a eletromotriz, dividido pelo I vezes a diferença de potencial nos terminais. Então, o rendimento vai ser a força contra a eletromotriz, dividido pela diferença de potencial nos terminais. Tá certo? No gerador real, vocês lembram que é o inverso. Né?
É o U dividido pela força eletromotriz. Esse detalhezinho. Bom, desse assunto é só isso, pessoal. Então, boa semana, bons estudos. Obrigado.